Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vocês estão aí? Graça e paz. Amém. Um pouquinho para cá. Vamos ver amém. Glória a Deus. Meus irmãos, que noite especial, que dia especial nós temos hoje. Uma noite de ceia, uma noite de Páscoa. Amém. Nós precisamos nos lembrar de algumas coisas que às vezes a gente esquece, com a nossa vida religiosa, deixa a gente esquecido de algumas coisas. Você pode procurar e visitar o túmulo de alguns profetas, grandes profetas, talvez você encontre. Você pode visitar o túmulo lá de Maomé, Buda, onde se diz que foram enterrados. Você vai encontrar, sabe o quê? Sujeira, poeira, osso. Você pode ir lá visitar o túmulo de Allan Kardec. Você pode visitar lá o túmulo, o sepulcro de tantos outros, Maomé e tantos outros. Você vai encontrar lá essas coisas. Mas uma certa vez uma mulher chamada Maria foi visitar o túmulo de Jesus. E o anjo disse para ela: por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? O nosso Deus está vivo. Ele diz: ressuscitou, não está aqui. Se você for no túmulo de Jesus hoje, esta mensagem vai estar lá escrita: ressuscitou, não está aqui. Ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor que está vivo? Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje não podia ser outro: a Páscoa do Senhor. Preparei uma palavra da parte de Deus que há muito tempo eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e aprove ao Senhor trazer essa mensagem hoje. Aí, a Páscoa do Senhor. Quantos sabem o que representa essa imagem aí? Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo 12. Eu quero que você fique comigo, não se distraia em nome de Jesus. Uma mensagem direta e rápida, mas muito preciosa. Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Todos acharam? Amém? Se coloca de pé no seu lugar. Aleluia. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará no crepúsculo. Tomarão o sangue e o porão em ambos os umbrais e na viga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis a fogo.
assim o comereis, os lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Versículo 13. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Podem se sentar. A Páscoa é de quem que o texto falou? É a Páscoa do coelhinho? É a Páscoa de quem, meus irmãos? Vocês leram isso comigo? É a Páscoa do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse povo crente chato fica falando a mesma coisa todo ano, né? Só que não existem coincidências, não existem acasos. Isso não é, meus irmãos, estratégia de marketing, é estratégia do inferno. Porque a Páscoa, ela é do Senhor. A Páscoa não é do coelhinho. Não foi coelho, foi um cordeiro. Não foi chocolate, foi sangue. É estratégia sim, mas não é de marketing ou de mercado, não. É estratégia do inferno. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, porque o Deus deste século, a saber, Satanás e seus demônios, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Qual é o propósito do Deus deste século, do Espírito que opera a desobediência entre os filhos dos homens? Fazer com que o seu entendimento não consiga enxergar a beleza, a grandeza do Evangelho do Senhor. Alguém perguntou isso na nossa família hoje lá em casa: da onde surgiu esse negócio de coelhinho? Eu falei: surgiu do inferno. Você pode conceber da onde saiu essa história? Como que essa mensagem poderosa, esse homem passando o sangue de um cordeiro nos umbrais da sua casa, da sua porta, para proteger a sua família, como isso se degenerou e se tornou um coelho que bota ovo? Nem a coelha bota ovo, que dirá o coelho. Vocês estão entendendo como isso é uma afronta, como muito bem falou a nossa pastora Lucinéia quarta-feira? É uma heresia, meus irmãos. Não é brincadeirinha de criança. Não tem problema você comer o seu chocolate hoje, mas lembre-se do propósito, lembre-se do que significa Páscoa. Eu quero trazer para vocês mais uma vez o significado dessa festa do Senhor. Páscoa é uma palavra hebraica que significa Pesach. Pesach quer dizer passar por cima. Passar por cima, passar sobre. Versículo 13, leia comigo de Êxodo. Leia comigo. Êxodo 12, versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Meus irmãos, Deus, deixa eu trazer essa explicação para os irmãos aqui. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel vai dizer isso, o Senhor vai dizer por meio do profeta Ezequiel: vive o Senhor, não tenho eu prazer na morte do ímpio, diz o Senhor. Antes que ele se arrependa e viva. Só que todo homem carrega uma condenação sobre ele. Todo ser humano, querido. Todo ser humano. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é santo. Tem um bocado de gente aí reunida, inclusive dentro de alguns lugares onde se diz que é igreja, dizendo: Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, pode tudo. Deus é amor, sim. Mas todas as vezes que um servo do Senhor, todas as vezes, meu irmão, minha irmã, que um profeta
todas as vezes que um servo de Deus, uma serva de Deus na história da humanidade pôde olhar, ter um vislumbre das janelas do céu, uma só palavra eles ouviram diante do trono, uma só canção, uma só palavra e verdade sendo cantada, entoada, proclamada ao Senhor que se assenta no trono. Eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Deus é amor, querido, mas Deus é amor santo. Um amor que não vai te deixar fazer tudo o que você quer, porque Ele sabe que se você fizer o que você quer, você vai se destruir. Os olhos de Deus, o profeta Abacuque vai dizer, são santos demais para ver o pecado. Deus é santo porque Ele é absolutamente santo. No Salmo 8 vai dizer que o Senhor é o justo juiz. Ele não é um justo juiz. Olha lá para o nosso cenário. Quem ocupa a cadeira do judiciário do nosso país? Deus é o justo juiz, não tem outro. Os outros são seres humanos falhos. Deus é o justo juiz, não tem outro igual a Ele. E porque Deus é o justo juiz, Ele não pode permitir o pecado. O pecado sempre vai precisar ser tratado, meu querido. Na presença de um Deus santo, Ele não pode olhar o pecador e deixar passar. Ele não pode olhar um assassino, mentiroso, porque isso fere a santidade desse justo juiz. Se um juiz da terra olha um bandido, um meliante, um assassino, e ele finge que aquilo não aconteceu, você vai ser o primeiro a se levantar e dizer: esse juiz é parcial, ele é injusto. Mas o Deus que se assenta no trono, Ele é justo. Pode aplaudir o Senhor. Ele é absolutamente justo. E agora nós temos um grande problema, e Deus toma esse problema para Ele, porque o homem que Ele criou com tanto amor, o homem que Ele criou, que Ele formou do pó da terra para ser seu amigo, agora virou réu. Todo ser humano agora é colado sobre ele uma condenação, um escrito de dívida. Acabou. Todos nós nascemos, crescemos e vamos caminhando para a condenação eterna, porque este Deus é justo e santo. E aí a gente vê o Filho de Deus dizendo para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos, Deus não enviou o seu único Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para salvar o mundo. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meus irmãos queridos, Jesus não veio para te condenar, porque a condenação já está em nós, mas o Senhor nos amou tanto, de tal maneira, que Ele precisou lidar com o nosso pecado, porque Deus vai tratar o meu e o seu pecado de uma forma ou de outra. Ou Ele vai tratar no último dia comigo e com você, ou Ele vai tratar na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Na cruz você vê não apenas um homem moribundo, pregado, sofrendo, derramando sangue, você vê o Filho de Deus sendo castigado pelos seus pecados, pela sua maldição, pela sua miséria. Ou vocês nunca leram o que está escrito: Ele se fez maldição por nós, subindo ao madeiro, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Qual é a solução? Qual é o plano de Deus, vendo o ser humano que Ele ama, famílias que Ele ama,
vendo a irmã Vanderlé caminhando para o inferno, vendo a irmã Kátia caminhando para o inferno, a irmã Silvia e Alex caminhando para o inferno. Deus não suportou isso, por isso Ele se levantou do trono, se despiu da sua glória. Quando o Pai proclama pela visão de Isaías: quem enviarei, quem irá por nós? É profético, meu irmão, porque o próprio Filho se levanta e diz: eis-me aqui. Eis aqui vem, como está escrito no Salmo, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Fazer a tua vontade é o meu prazer, porque sacrifício e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. O mistério do Evangelho de Deus, o Evangelho eterno, é que Deus tem um cordeiro para nós. Deus tem um cordeiro desde a fundação do mundo. Abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1. Aleluia! Precisamos nos lembrar dessa verdade, querido, todos os dias. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler com você. O apóstolo Pedro vai dizer, capítulo 1, verso 18: sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. E Apocalipse capítulo 13, verso 8, o Senhor vai dizer que há o livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Meus irmãos, entendam isso em nome de Jesus, não se percam. Em Abraão, nós vemos um cordeiro sendo morto, o sangue de um cordeiro sendo derramado no lugar de um homem. Quem foi? Isaque. O Senhor se apresenta ao patriarca Abraão e diz: Abraão, quando vai provar esse homem, ele vai dizer: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho a quem amas, isso não é familiar, e oferece um holocausto sobre o monte em que eu te mostrarei. Abraão toma o seu filho, se levanta pela manhã, e quando ele chega diante do monte Moriá, o Senhor fala: este é o monte. Ele se levanta, toma o seu filho com a lenha e vai, dizendo aos seus servos: nós iremos até lá, adoraremos e tornaremos para vós, crendo que a promessa de Deus é tão infalível, que tinha uma promessa sobre a vida deste Isaque, que Deus seria capaz de ressuscitá-lo, e em efeito ressuscitou o seu filho. E quando ele toma o cutelo para imolar o seu único filho a quem ele ama, o Senhor brada do céu: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão contra o menino, porque agora eu sei que tu me temes, porque não me negaste o teu único filho a quem amas. Sabe o que o Senhor estava querendo dizer para a história da humanidade? Vocês não vão precisar sofrer essa dor. Eu vou oferecer o meu único filho sobre um monte um dia por toda a humanidade. Meus irmãos, em Abraão nós vemos um cordeiro sendo oferecido, porque quando Isaque foi tirado do lugar do holocausto, havia já um cordeiro preparado sobre o monte, agarrado pelos chifres, e aquele cordeiro foi oferecido, o sangue daquele cordeiro foi oferecido no lugar de Isaque. Aqui na Páscoa, como no dia de hoje, nós vemos um cordeiro sendo oferecido por uma família. Pela lei de Moisés, nós vamos ver mais tarde um cordeiro sendo oferecido por toda uma nação no dia da expiação. O que Deus está dizendo para nós, querido? Deus está dizendo: eu tenho um cordeiro para toda a humanidade. Eu tenho um cordeiro para Vanderleia. Eu tenho um cordeiro mais precioso pela vida do Fábio, pela vida do irmão Esli. Eu tenho um cordeiro precioso. Eu tenho um sacrifício. Esta mensagem, meu querido, não se perca, ela é repetida na Bíblia inteira. Até o dia do seu cumprimento, quando João Batista está batizando e ele vê o Deus encarnado, Filho de Deus, caminhando às margens do Jordão, o que ele vai dizer? Eis o
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse, por fim, essa mensagem outra vez proclamada, dá-se a visão onde João vê aquele que está sentado sobre o trono, e na sua mão existe um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. E um anjo forte brada, vocês estão comigo? Amém? O anjo forte brada e diz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra foi achado digno de abrir o livro, de romper os selos e nem de olhar para ele. E agora João chora, porque a humanidade está perdida para sempre. Ele se abaixa, se encurva e chora, houve silêncio no céu. E um dos anciãos toca nele e diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e é digno de abrir o livro, de lhe romper os seus selos. Quando João olha outra vez, ele vê um cordeiro ensanguentado. Ele vê um cordeiro cheio de sangue, diz a palavra, como havendo sido morto. Ele vê um cordeiro sujo de sangue, do seu sangue. E esse cordeiro toma o livro da mão do que está sentado sobre o trono. E a mensagem que nós lemos ao abrir o culto: existe um desencadear de uma adoração que começa nos céus, entre os anciãos, as miríades de miríades, as milhares de milhares de anjos, e toda a criação começa a dizer: digno é o Cordeiro, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, a glória, a força, o domínio, as riquezas, ações de graça. Meus irmãos, Deus tem um Cordeiro. A Páscoa do Senhor, preste atenção nisso, é uma celebração cheia, repleta, encharcada de significado. Ela tem uma liturgia própria e todo judeu conhece muito bem. É uma festa celebrada há milênios, meus irmãos. Uma festa celebrada há centenas e centenas e centenas de anos, por ordem do Senhor. Quem instituiu a Páscoa foi Deus. E essa Páscoa, eu quero entrar numa palavra aqui muito preciosa com os irmãos: não se perca. Essa Páscoa, a liturgia da Páscoa, ela gira em torno de 4 cálices: do cordeiro, dos pães asmos, que são os pães sem fermento, e das ervas amargas. Todo ano, aos 14 do mês, todo ano, a família se reúne. E o pai de família, ele pode ter sido o que ele foi o ano inteiro, mas nesse ano ele tem que ser servo do Senhor. Ele vai se reunir à mesa, ou o pai, ou o tio, ou o avô, o patriarca da família. E na mesa da Páscoa existem 4 taças, 4 cálices. A primeira taça, o primeiro cálice, que se chama Kiddush, que é o cálice da separação, o cálice da santificação, aonde o patriarca levanta esse cálice e ele dá graça ao Senhor, ao Deus do universo. Ele dá graças a Deus e ele passa esse cálice na mesa toda, um a um vai bebendo e depois torna para ele bebe o que restou. O segundo cálice, então, eles comem o cordeiro e as ervas amargas. O segundo cálice é o cálice chamado Haggadah, que é o cálice da explanação. Nesse momento, esse patriarca, ele levanta o cálice e alguma pessoa da mesa, já acordada, vai se levantar e perguntar: por que esta refeição é separada? Por que esse dia, esse jantar é separado de todos os outros? Então eles vão celebrar nesse momento, porque o patriarca, ele vai dizer com a boca cheia: esse foi o dia em que o Senhor livrou Israel da terra do Egito, com um braço forte, com mão estendida, com sinais e maravilhas. Eles celebram o Senhor, todos bebem esse cálice, torna para ele e bebe o final. No terceiro cálice, na terceira taça, é a taça de ação de graças, aonde esse patriarca vai tomar um pão. Ouça isso, ele vai tomar um pão no terceiro cálice,
E ele vai partir e vai entregar a cada um, vai dar graças e vai entregar a cada um, dizendo: tomai, comei, esse é o pão da aflição que os nossos pais comeram na terra do Egito. E esse é um momento de comoção, eles choram, eles celebram o Senhor, mas este é um momento de tristeza, de contrição diante do Senhor. Ele toma esse pão, parte, e vai entregar a cada um para ir partindo, dizendo: tomai, comei, parti e comei, esse é o pão da aflição que os nossos pais comeram lá no Egito. E o último cálice é o cálice do grande Halel, que é o cálice do grande louvor, onde eles cantam um salmo, e existe uma menção desse salmo, Salmo 116, quantos conhecem? Diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Conhece? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém? Então eles saem cantando algum salmo, e isso é mostrado nos evangelhos. Essa festa, meus irmãos, era essa festa celebrada ano após ano. Todo judeu sabe essa festa, essa cerimônia de cor. Eles sabem a celebração, eles sabem da liturgia, eles conhecem o nome dos cálices, tudo isso eles sabem de cor. E na última ceia, na última Páscoa de Jesus, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 22, porque neste dia o Senhor vai trazer a revelação profética do que é a Páscoa do Senhor. Lucas 22, versículo 15. Quero que você vá acompanhando comigo, já estou indo para o final. Amém? Lucas 22, terceiro evangelho. Diz a palavra de Deus assim: disse-lhe Jesus: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse: tomai e repartiu entre vós, pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Ele tomou um cálice e pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes. Aqui, preste atenção, ele vai romper com a tradição da Páscoa há milênios, onde o patriarca parte o pão e diz: tomai, partiu, comei, esse é o pão que os nossos pais comeram, o pão da aflição que os nossos pais comeram na terra do Egito. Ele vai dizer: tomai, parti e comei, este é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Ele começa a entrar na revelação profética da Páscoa, meus irmãos. Semelhantemente, ele pegou o cálice, versículo 20, depois da ceia, ele pegou outro cálice, depois da ceia, dizendo: aqui, preste atenção nisso, neste momento, o Senhor vai responder uma pergunta que ficou sem resposta há centenas de anos por todo o israelita. Todo o povo de Israel tinha uma pergunta a fazer ao profeta Jeremias que não tinha resposta. Lá em Jeremias 31, não precisa abrir, tem um momento onde esse profeta vai dizer assim: vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Esta, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Esta profecia era uma interrogação a todo homem de Israel, uma pergunta sem resposta de séculos e séculos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque toda aliança, ela é selada com sangue. Toda aliança com Deus, ela sempre foi selada com sangue, de bodes, de carneiros, de cordeiros, toda aliança.
E aqui eles tinham, nesse momento em Israel, uma firme aliança com Abraão, com Moisés. Deus já tinha uma aliança com os patriarcas. A lei de Moisés era um testamento, uma aliança firme, mas que o povo de Israel invalidou. E esse profeta, com muita ousadia, vai dizer: vem dias em que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A grande pergunta do povo de Israel nesse decorrer da história, até o dia desta ceia, até o dia dessa Páscoa, é: Jeremias, aonde está o sangue? Que nova aliança é essa? Cadê o sangue da aliança? Jesus, ele pega o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vós. Aleluia, glória ao Senhor. Meus irmãos, tudo aponta para um cordeiro. A história da Bíblia aponta para um só, que é Cristo. Nós precisamos ter este sangue sobre os umbrais da nossa vida, porque Deus é justo, meu querido, e há um juízo para vir sobre a terra. O Senhor tarda esse juízo porque Ele é paciente, Ele não quer que ninguém se perca, mas há um juízo vindo sobre a terra. Há um dia em que a palavra diz: é um dia terrível. O grande e terrível dia do Senhor vem sobre a terra e cairá sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Se este sangue não estiver nos umbrais da sua vida, se o seu coração não estiver encharcado com o sangue deste cordeiro, não tem saída, porque o meu e o seu pecado foi condenado em Cristo Jesus na cruz. Nós não herdaremos o reino dos céus porque nós somos boas pessoas, meus irmãos. Nós herdaremos o reino dos céus não pelas nossas obras, mas por obra de Cristo Jesus na cruz. Aleluia! Pela obra de um homem, o Deus que se fez ser humano, se vestiu de carne e osso e assumiu o lugar de réu no seu lugar. Deixa eu te lembrar uma coisa, querido: Jesus, ele não simplesmente morreu por você. Isso é muito pouco, é um significado muito vazio. Ele morreu no seu lugar. Ele morreu no seu lugar, querido. Você talvez não tenha entendido, ele morreu a sua morte. A cruz era sua. Deus viu você cravado em uma cruz. Deus te viu, Rose, cravada numa cruz. Deus te viu, Lilian, com as mãos sendo furadas em uma cruz, porque esse era o juízo que nós merecíamos. E por isso ele se esvaziou e assumiu o meu e o seu lugar, derramou o sangue dele, para que a nossa casa, para que a nossa vida estivesse segura neste dia que está vindo, para que por meio dele nós pudéssemos agora, renovados, libertos do pecado, viver uma vida sim de justiça. Não uma vida perfeita, porque a perfeição na palavra de Deus não é uma vida sem pecado, mas é uma vida de alguém que conhece o poder do sangue de Jesus. Se você hoje sente peso sobre os seus ombros do pecado, meu querido, o preço foi muito alto. O preço pago na cruz do Calvário foi muito alto, porque não foi um homem justo somente que subiu ali, foi o Filho de Deus. Foi o Deus eterno vestido de ser humano para se identificar com você, para cumprir a exigência da lei, porque a lei exigia um homem, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Foi um homem que pecou no jardim. Alguém pode dizer: eu não estava lá com Adão e Eva e eu herdei a culpa. Você também não estava no Calvário e herdou a salvação. Por meio de um homem entrou o pecado no mundo, e por meio de um homem, onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória?
Jesus venceu. Diante da grandeza desta verdade, que ecoará pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, meus irmãos, existe um Deus no céu, amadas, que tem feridas na sua mão. Existe um Deus no céu que tem feridas nos seus pés por toda a eternidade. Que escândalo, porque existe um Deus no céu que tem o lado rasgado por amor a você por toda a eternidade. O escândalo da graça. Diante disso, o apóstolo Paulo vai dizer: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Deus preparou a tua salvação antes da fundação do mundo. Porque você está andando olhando para baixo, porque você está caminhando uma vida, por mais que você tenha lutas e dores, porque você ainda caminha uma vida como que arrastando correntes. Existe uma libertação na cruz do Calvário, um ano aceitável do Senhor, proclamado pelo Filho de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz o Senhor, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para trazer libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, liberdade aos oprimidos. Você pode se achegar com confiança, porque existe um Cordeiro assentado sobre o trono. Não importa qual nível de pecado que você já viveu, ou que você vive, existe um sangue mais precioso, existe um poder, um amor mais intenso e mais precioso, que pode tirar de qualquer lamaçal de pecado. Existe uma restauração para a sua vida. Existe restauração para aquilo que está em cacos no seu coração hoje. O Senhor está chamando essa igreja a esse lugar de restauração nesses dias. Há um novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus. Não importa a bagunça que está o seu coração hoje, a sua vida hoje, trilhe este caminho, ande por esse caminho. Pise nas pisadas, nas pegadas de Jesus. A porta é estreita, meu irmão. O caminho é estreito, mas tem salvação segura para você e para sua casa. Existe um lugar de segurança por detrás dos umbrais cheios de sangue, encharcados de sangue. Eu quero chamar aqui o ministério de louvor. Existe liberdade na cruz do Calvário para você, querido. Existe libertação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Se coloque de pé onde você está, em nome de Jesus. Aleluia. Há um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Há um Deus no céu que deu o seu único filho, o seu único filho a quem Ele ama, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A vida eterna é essa, que creiais em Cristo Jesus, no único e verdadeiro Deus, e em Cristo, diz a palavra de Deus, a quem tu enviaste. Fecha teus olhos onde você está. Eu quero te convidar nessa noite de ceia, de estar à mesa com o Senhor da Páscoa. Eu quero te convidar nessa noite a começar a colocar com as suas próprias palavras. Comece a entregar hoje ao Senhor aquilo que não está na luz do Senhor hoje na sua vida. Aquilo que talvez esteja fora do lugar no seu coração.
Hoje é uma noite de ceia, uma noite de Páscoa, uma noite onde somos convidados a examinarmos a nós mesmos, nos examinarmos a nós mesmos. Então, comece a entregar isso ao Senhor, comece a colocar o seu coração diante do Senhor. Aleluia, aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, colocamos, Senhor, a tua igreja, a nossa vida diante de ti, Deus. Confiamos no sangue do Cordeiro, Senhor, e nessa noite te pedimos, Senhor, passa o teu sangue sobre os umbrais da nossa vida. Passa, Senhor, o teu sangue sobre o nosso coração, Jesus. Confiamos no sacrifício vivo. Confiamos, Senhor, na resposta do Senhor para a humanidade. Confiamos no teu plano eterno, ó Deus. Há salvação para o perdido, há descanso para o cansado, há cura para as feridas, ó Deus. Nós acreditamos nisso, Jesus. Há perdão para os nossos pecados, há uma nova aliança em melhor e mais precioso sangue. Colocamos nossa vida diante de ti, Senhor, confiados não em nossas obras de justiça, não, Senhor, em quão bom podemos ser, mas na bondade do Senhor, que daremos a ti, ó Deus, por tanta bondade, pela tua benignidade a nós, ó Deus, por tantos benefícios. Hoje nós tomaremos o cálice da salvação, invocaremos o nome do Senhor. Meu sangue, leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Coloque a mão no seu coração e cante ao Senhor. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para